Eu vou te provar por A mais B que pequenas decisões simples, rápidas, práticas, que você obedece no seu dia a dia, obedece a Deus, vão revelar o seu propósito. Você vai conseguir cumprir o seu propósito aqui na Terra. Porque propósito nem sempre tem a ver com você estar trabalhando, com você estar fazendo alguma coisa ativamente. Ele é muito mais profundo do que isso. Todo propósito, a gente já conversou sobre isso, ele tem a ver com você trazer almas para o reino de Deus. Vou até deixar um card aqui em cima, o primeiro vídeo dessa série de propósitos, onde eu falei, descubra o seu propósito, e ali foi divisor de águas para muitas pessoas. Porém, às vezes a gente acha que para você cumprir o propósito, você tem que tomar um passo muito grande de uma vez. E não é. Às vezes são pequenos passos que você aceita caminhar ao lado de Deus, que você aceita obedecer e, consequentemente, o seu propósito ele é revelado e você acaba cumprindo o seu propósito. E como eu falei, nem sempre o propósito ele tem a ver com você fazer algo extraordinário. E eu vou te provar aqui com bases bíblicas para isso. Antes de mais nada, meu nome é Patrícia Bueno, eu sou estudante de teologia, eu sou mãe de 2, sou casada e esse canal aqui ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve. Então, eu realmente quero que você consiga descobrir o seu propósito, porque eu descobri o meu, que é estar aqui com vocês, e tá sendo linda essa experiência, tá sendo lindo tudo isso que a gente tá vivendo juntas aqui. E antes de mais nada também, já curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente tá lançando vídeo mais ou menos 3 vezes por semana, e aí você pode ter acesso a vários tipos de conteúdo, de devocionais. A gente tem ali um quadro Mulheres na Bíblia, a gente tem um quadro ali falando sobre maquiagem, então vai lá dar uma pesquisadinha, você vai ver que tem muito conteúdo bem legal nesse canal aqui para te aproximar de Deus. Mas vamos entrar no assunto. Eu vou te dar 3 exemplos bíblicos de pessoas que talvez você nem conheça, mas que tomaram pequenas decisões e com isso elas revelaram o propósito delas. Então elas conseguiram cumprir o propósito delas. E você vai ver que o propósito não foi exatamente fazer alguma coisa. O primeiro deles está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 a 14, onde está escrito assim: Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles para ser curado? E Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: Meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois ele disse apenas: Vá e lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Essa aqui é uma história bem legal porque Naamã, ele era um comandante de um exército, super respeitado ali na época, só que ele sofria de lepra. E a lepra naquela situação era assim, era uma doença em que as pessoas isolavam essa pessoa, não chegavam nem perto dessa pessoa porque é uma doença contagiosa, então as pessoas inclusive pegavam essa pessoa, separavam lá pra fora da cidade e deixavam morrer à míngua, sabe? Essa pessoa ficava sem relacionamento social com ninguém, era muito complicado. Imagina ele que era chefe do exército e tava com lepra. E aí o profeta citado aqui, que é o profeta Eliseu, ele diz pra Naamã ir lá naquele rio e mergulhar 7 vezes. E aí Naamã até questiona, fala assim: poxa, mas tem outro rio que é até melhor, que é até maior, será que não é melhor eu ir lá naquele rio? Ou qual o sentido disso? Qual é o sentido de eu ir lá e mergulhar 7 vezes? Eu achei que ele ia vir aqui, colocar a mão, invocar Deus, ia me curar. Então olha só o pedido simples que o profeta fez para Naamã: mergulha 7 vezes naquele rio. Só isso. Você, hoje, se na cidade que você mora provavelmente tem um rio, você tá com uma doença que é incurável, uma doença que, assim, tá à beira da morte, vamos dizer assim, não tem mais o que fazer. E alguém chega e fala para você assim: vai lá e mergulha 7 vezes que você vai ser curado. É fácil para você fazer isso, não é? Independente da cidade que você mora, você iria até lá. E aí ele ficou questionando, por quê? Porque era simples demais. E aí que tá. Porque o propósito de Deus para cada um de nós, ele pode ser descoberto naquela humildade de você obedecer coisas simples. Ao ser curado, Naamã reconheceu o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus. E aí, com isso, a cura física dele se resultou como um testemunho para outras pessoas que estavam vendo ele. Ou seja, o propósito dele ali nessa situação foi ser curado para servir de testemunha para outras pessoas verem aquele milagre e acreditarem em Deus. Ou seja, ele pescou a alma para
Deus, porque ele impactou outras pessoas ao redor dele. Qual que é o maior propósito que existe na vida? Levar o maior número de pessoas a conhecerem Deus, a conhecerem a palavra de Deus. Vou voltar um pouquinho aqui, vou para 1 Reis, capítulo 17, versículos 10 a 16, aonde diz assim: Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimentos para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e o azeite do jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Imagina a situação dessa viúva, dessa mulher. Ela tá juntando os gravetos e aí aparece um cara e pede para ela água e um pouco de pão, um pedaço de pão. Só que ela estava pegando os gravetos para poder fazer ali as coisas para ela preparar o último pão dela, porque ela não tinha mais nada. E seria a última refeição dela e o filho dela. E depois eles iam morrer de fome. Pensa a situação. E aí esse cara do nada ele chega e fala assim: me dá um pedaço de pão. Não, eu entendi que você só tem isso, mas vai lá e faz primeiro o pão para mim. Primeiro faz para mim, que aí não vai faltar para você, que depois o que sobrar você faz para você. Ela poderia ter olhado aquilo e falado assim: você tá louco? É a minha última refeição. Eu não tenho nem para mim e pro meu filho direito. Como é que eu vou fazer isso? Mas ela resolveu obedecer. Ela resolveu fazer aquilo. E aí o que ela fez? Ela voltou para casa dela. Ela preparou o último pão e deu esse pão para Elias. Só que sabe o que aconteceu? Um milagre. Porque depois disso, a farinha durou por muitos dias mais e o azeite que estava ali dentro do jarro também por muitos dias mais. Então, quando ela decidiu obedecer, ela experimentou algo chamado milagre. Foi uma multiplicação dos recursos dela que ela tinha para poder fazer pão. O que isso mostra pra gente? Que mesmo quando a gente acha que a gente tem muito pouco para oferecer, Deus pode usar aquilo para nos transformar em instrumentos do seu propósito. E voltamos no caso anterior. O que aconteceu com ela, muito provavelmente, pessoas ficaram sabendo. E essas pessoas que ficaram sabendo, com certeza, foram almas pescadas para Deus. Foram pessoas que passaram a conhecer Deus em sua plena divindade. Pequenos atos de generosidade, junto com confiança em Deus, podem ser usados para nos posicionar como testemunhas do poder divino, ajuntando outras pessoas a verem o cuidado e o amor de Deus. Você pega, por exemplo, alguém que lê isso daqui e tá passando por isso em casa. Tá ali em casa agora, tá na casa dessa pessoa. Não sei se você tá passando por isso. De às vezes você tá assistindo esse vídeo aqui agora, eu não sei como é que tá a sua condição financeira, eu não sei como é que tá a sua dispensa. E talvez você tá ouvindo isso aqui agora e tá pensando: putz, eu tô nessa situação porque eu só tenho para conseguir fazer mais uma janta, para fazer mais um almoço hoje, depois eu não sei de onde vai vir. Só que sabe o que é lindo? Que eu já vivi esse milagre, eu já experimentei esse milagre. Foram mais de uma vez. Uma vez eu lembro nitidamente que eu olhei no pote de leite dos meus filhos, depois que minha filha tinha nascido, a gente passou por uma temporada assim de vacas muito magras, a gente passou por uns perrengues financeiros muito grandes. E aí eu olhei no pote de leite da minha filha e não tinha muito leite. E aí a gente tinha previsão de receber dinheiro depois de tipo uns 5, 6 dias só. E eu olhei pro meu marido e falei assim: esse leite não vai durar até lá. Não tem como. Como é que eu vou comprar uma lata de leite agora? R$60 uma lata de leite. A gente não tinha esse dinheiro. E aí eu falei assim: bom, Deus vai prover. Não sei como, mas Deus nunca deixou faltar. E aí eu lembro que a gente foi usando leite, foi usando e foi usando e foi usando. E aí quando chegou no dia de comprar o leite, que daí foi o dia que a gente recebeu o dinheiro, né? Eu vi que a gente tinha colocado a última colherzinha de leite assim na mamadeira. E aí eu vi que era bem no dia, exatamente, onde a gente ia receber dinheiro pra poder comprar. E aí caiu minha ficha. Eu falei: caraca, como esse leite durou. E realmente aconteceu isso. E aí também já aconteceu uma vez de a gente também ficar naquela situação de: caramba, o que a gente vai assim, como que a gente vai comer? Não tem nada pra comprar agora, não tem dinheiro pra comprar nada no mercado. A gente viveu isso uma fase também. Não tem dinheiro pra ir no mercado, não tem nada. E de repente, assim, eu lembro claramente, eu tenho foto disso, gente, eu tenho foto. Eu abri minha geladeira, não tinha nada, além de água, uma margarina ali e não lembro o que mais que tinha, mas era assim, coisas que não dá pra fazer uma refeição, não era uma comida, né? E aí eu lembro que eu tirei uma foto dessa cena, chorando. Falei assim: Deus, eu não quero mais viver isso, eu não quero passar por isso, eu não tenho dinheiro pra ir no mercado agora, eu não sei, o que eu vou fazer, não faço a menor ideia. Me dá uma luz, me mostra, me orienta. E aí foi muito engraçado, porque eu tenho essas fotos, gente. Um dia depois, eu tirei a foto da mesma posição na minha geladeira, ela tava cheia. Tipo,
Foi um milagre que aconteceu. Foram coisas que aconteceram. Foram pessoas que Deus mandou. Eu já vi muitas histórias assim. E isso aqui é o propósito dela, dessa viúva. Que ela simplesmente foi lá, fez o que o profeta mandou. Ela simplesmente deu o último, foi lá preparar como se fosse o último pão pra ele, ao invés de preparar pra ela e pro filho. Na crença de que ele é um cara de Deus, então vai dar certo. Foi lá e fez, e quando ela voltou pra fazer mais pra ela, ficou durando por muito tempo a farinha e o azeite. E isso aqui é o propósito dela, servir de testemunho pra gente. E às vezes é sobre isso, não é de você fazer algo extraordinário, porque às vezes você tá aí assistindo esse vídeo pensando, nossa, eu quero descobrir o meu propósito de vida, e você acha que seu propósito de vida é algo muito grande, e nem sempre. Às vezes é só você ir lá e obedecer uma coisa pequena que Deus está te direcionando. Às vezes é um comportamento que você muda, às vezes é uma coisa que você fala. Porque para cada pessoa Deus tem um propósito diferente. Para mim talvez seja aqui porque eu tenho essa facilidade de falar, de gerar conteúdo. Para mim isso é natural, para mim isso é algo que eu gosto. Mas para outras pessoas que às vezes têm pavor de pegar ali no celular para gravar, ou tem pavor de falar, está tudo bem. E o propósito vai ser diferente. Entendi isso. Um outro exemplo que você com certeza conhece foi do primeiro milagre de Jesus. Tá lá em João capítulo 2, versículos 1 a 11, eu não vou ler tudo porque é um pouquinho grande, mas é daquele casamento, onde faltou vinho no meio do casamento, os noivos iam passar uma vergonha lascada porque tinha acabado o vinho, e aí Maria fala assim, ó, galera, Jesus vai mandar uns negócios aqui, vocês só faz o que ele mandar, sem perguntar, só faz o que ele mandar. E aí Jesus foi lá e falou para eles encherem as talhas, né, com água, que as talhas eram onde ficavam os vinhos, pediu para o pessoal ali encher de água, e aí quando foram experimentar, era vinho. Ou seja, o primeiro milagre. Essas pessoas serviram para cumprir o propósito de agora, né, a partir daquele momento, eles vivenciaram o primeiro milagre de Jesus, eles testemunharam isso, com certeza a fé deles foi assim, muito renovada, eles creram assim imediatamente de que Jesus era o Filho de Deus que estava ali. Com certeza eles espalharam isso para outras pessoas, e isso foi o propósito deles, ter aceitado colocar água onde era um lugar de vinho. Esse foi o propósito deles, estar hoje na história aqui como alguém que simplesmente cumpriu algo, que obedeceu algo que era para fazer e viveu o extraordinário. É sobre isso. Existem vários outros exemplos que eu poderia estar aqui para vocês. Um que eu gosto muito também é da história da multiplicação dos peixinhos e dos pães, porque aquele menino, ele teve o propósito dele ali revelado e ele cumpriu o propósito dele. Por quê? Porque aquele menininho que tinha 2 peixinhos e 5 pães entregou isso para Jesus conseguir alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E esse menininho serviu para mostrar que Jesus multiplica o nosso pão. Ele realizou o propósito da vida dele, porque através desse ato dele entregar um pouquinho que ele tinha, entregar para Jesus ali, simplesmente com um milagre que aconteceu, muitas pessoas passaram a crer ainda mais em Jesus, por causa da atitude desse menininho, que cumpriu o propósito dele aqui na Terra. Mais uma vez, nosso propósito, ele tem a ver com levar almas a conhecerem Jesus Cristo, é pescar o maior número de pessoas, de almas para Deus. O propósito não tem nada a ver com enriquecer, com seu trabalho, com pessoas que você vai ajudar a ganhar dinheiro, nem sempre, às vezes isso pode até estar alinhado, pode até coincidir, mas o seu propósito é levar a palavra de Deus, é pescar muitas almas para Deus, para que elas possam conhecer o verdadeiro amor do Pai. Não subestime a importância de você obedecer a pequenos comandos, a pequenas coisas. Eu sempre dou o exemplo aqui do meu canal. Era uma decisão de eu parar de gerar conteúdo no meu Instagram. Eu era maquiadora, eu gerava muito conteúdo, eu tinha um Instagram com milhares de seguidores, eu fazia, nossa gente, eu tinha assim, mais de 2.000 conteúdos ali gerados em um período de tempo. Era muita coisa, eu postava de 2 a 3 vezes por dia, era muito conteúdo massivo. E aí eu tive que abrir mão disso, porque algumas coisas já vinham acontecendo, eu tomei essa decisão de só apagar aquela conta, apagar ela e criar uma conta nova. O fato de eu ter feito isso me desbloqueou pra vir aqui pro YouTube, e aqui tá acontecendo algo tão lindo, tão maravilhoso, tanto que tem gente que tá aqui no YouTube e vai me procurar no Instagram, até eu deixo o link aqui embaixo, né? Quem quiser me procurar no Instagram pode ir. Eu raramente respondo lá, por quê? Porque eu fiz um detox de lá. Eu não entro todos os dias, a minha média diária, né, tá uma média assim de 15, 16 minutos por dia. Eu comecei a fazer isso porque realmente eu tava ficando muito viciada e, enfim, como eu não tava gerando conteúdo, não faz sentido eu ficar por lá. Mas aqui eu tô crescendo muito assim, no sentido de, comparado ao que é o meu Instagram, é Deus movendo, é Deus agindo. Isso aqui não tem como dizer que é eu, não tem como dizer que é por meu esforço próprio, porque não é. Isso é tudo a mão de Deus aqui. Tudo que eu venho trazer pra vocês, tudo que vai acontecendo, tudo que eu vou falando é baseado na palavra e conforme o Espírito
Santo vai colocando aqui pra me falar. É isso. Os exemplos, a forma de falar, talvez, é toda pra honra e pra glória de Deus. Porque esse é o meu propósito. É que talvez você, que ainda falta ter aquela conexão com o Pai, ou que você que ainda tá perdida, se encontre com o Pai, se reconecte com Ele. Porque, gente, é maravilhoso poder viver disso, sim, viver com esse propósito. É muito lindo. Mas não é o que me traz dinheiro. Ou seja, eu tenho um trabalho, eu gero uma renda também que não tem nada a ver com o meu propósito. E tá tudo bem, porque uma coisa nem sempre tem a ver com a outra. Se você acha que o seu propósito ele tá distante, que você não é capaz de cumprir alguma coisa grande pra Deus, vou te falar uma coisa. Começa hoje com passos pequenos. Às vezes vai ser um pedido de Deus de você ir falar com alguém, de tocar no seu coração, de sentar e conversar com aquela pessoa que você nem conhece. Mas talvez aquela pessoa, a única coisa que ela precisava era de alguém que chegasse nela e conversasse com ela. Quantas vezes eu já vi a história de alguém falando assim: Deus, se você existe, manda alguém pra vir falar comigo hoje, agora. Eu tô aqui sentada, manda alguém vir falar comigo aqui agora. E aí, de repente, senta alguém do lado dela e fala assim: olha, não sei porquê, mas tocou no meu coração de eu sentar aqui pra falar com você. Pronto, essa pessoa, assim, acredita, voltou a crença dela em Deus a um nível absurdo. Por quê? Porque a pessoa sentiu no coração que era pra sentar lá e conversar com ela, e sentou lá e conversou com ela. Então presta atenção nesses detalhes, nesses sinais do que Deus coloca na sua cabeça. Coisas pequenininhas. O propósito de vida não tem a ver só sobre o que você faz, mas sobre como você obedece a Deus. Porque através dessa obediência você pode começar a impactar a vida de muitas pessoas. Mas, Paty, como que eu vou impactar a vida de milhares de pessoas se eu não tenho um canal? Se eu não tenho uma rede social falando sobre isso? Se eu tenho vergonha, eu travo? Para pra pensar que às vezes Deus toca no seu coração de você ir lá falar com aquela pessoa que estava pedindo uma resposta para Deus, falando assim: se você existe, manda alguém aqui sentar comigo agora e conversar comigo. E aí tocou no seu coração e você vai lá e senta para conversar com essa pessoa. E essa pessoa, daquele momento em diante, ela vê que foi Deus que mandou você, ela volta a acreditar em Deus, ela se aprofunda na palavra e de repente essa pessoa começa a gerar conteúdos e falar para milhares. Mas ela só tá falando com milhares porque você ouviu um chamado de Deus para falar com uma pessoa. Não perca as oportunidades de falar da palavra de Deus. Você pode transformar um mundo fazendo isso. Pequenas ações, pequenas decisões. Isso é propósito. Não sei o que Deus está te pedindo hoje, mas dá esse pequeno passo, porque Deus vai te guiar para você seguir o propósito a qual você foi criada. Pequenos atos de obediência podem abrir portas para grandes milagres que você nem imagina. E se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo, porque eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo aqui para você sobre o propósito. Vou até deixar uma playlist aqui em cima com todos os vídeos que a gente tem. Eu acredito que é muito importante para você realmente identificar e conseguir abraçar o seu propósito, porque se você cumprir o seu propósito, significa que eu tô cumprindo o meu, que é de pescar almas para Deus, e você vai seguir o seu propósito, que é pescar mais almas para Deus, e a gente pode transformar o mundo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.